Olá, meus queridos amigos, estamos aqui em mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília, sem a nossa querida amiga Flaviana. É muito difícil fazer o programa assim, sem ela, porque a gente acaba se complementando no entendimento das mensagens, na interpretação e na reflexão. Mas temos que fazer as gravações para não deixar, né, os queridos amigos que contam com essas simplicíssimas reflexões. Então, pela essa questão do horário, nós temos eventualmente que gravarmos sozinhas aqui para falar com vocês. Então, continuamos aqui com o nosso livrinho Vigiai e Orai, uma psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José. Hoje a lição é o Bom Samaritano. Na parábola do Bom Samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade. O samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído, aproximou-se dele, deu-lhe óleo e vinho nas feridas, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e passou a noite velando a sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? O samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido e afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Aqui, Irmão José explora não a parábola do Bom Samaritano, mas não a parte necessariamente da caridade material que aquele homem fez, porque ele fez ali uma caridade material. Primeiramente, salvou e cuidou das feridas daquele moço samaritano que estava todo ferido. Mas Irmão José se detém no quê? Na caridade do tempo, porque, primeiro, ele parou, aquele homem, né? Parou, era um judeu, parou para socorrer um samaritano. Mentira, ele era um samaritano e foi o único que parou para socorrer aquela pessoa que estava necessitada. E a lição é justamente essa, não é? Passaram os judeus, passaram os fariseus, passaram os sacerdotes, os homens caridosos da época, e ninguém foi capaz de parar para olhar sequer aquela pessoa em sofrimento. Mas o samaritano, que era desprezado, como a gente sabe, pelos judeus, como de raça impura e que não seguia os preceitos de Moisés e tal, ele para e cede de tudo, inclusive do seu tempo. Primeiramente, só em parar ele já estava cedendo o seu tempo. Depois, ele deixa de lado as suas tarefas, os seus negócios e cuida realmente daquele moço que estava com as feridas abertas. E, por fim, como narra lá na parábola, ele passa a noite, né, na hospedaria, cuidando para ver como queria se recuperar aquele doente que, pelo que a gente entende da parábola, ele estava muito, muito, muito ferido. Então, precisava de ter um acompanhamento. Então, vejamos, meus amigos, na caridade, quando nós vamos fazer, a primeira coisa que nós temos que despender é o tempo. Nós temos que arranjar um tempo para conseguirmos, né, fazer aquela ação, aquela boa ação. E, às vezes, não é pouco tempo, é um tempo razoável. Na nossa correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós não paramos para estender a mão, para abrir um sorriso, para dar um bom dia. E essas questões nem demandam tanto tempo assim. Então, vamos refletir nessas ocasiões que nós podemos gastar um pouquinho do nosso tempo, mas nós não estamos gastando, nós estamos investindo. Vejamos que quando nós investimos, então nós temos, sei lá, R$1.000. Se eu pegar esse dinheiro e
guardar em algum tipo de aplicação, eu estou investindo. Ele não vai estar mais comigo, mas eu estou investindo. Ele vai, ao invés depois de eu pegar 1.000, eu vou ter 1.100, 1.200, enfim, depende da aplicação. Mas eu posso também gastá-lo. O dinheiro também não vai estar comigo, mas eu coloquei em outra coisa e gastei, não vou mais ter, mas também não vou receber de volta. Quando nós falamos gastei meu tempo com a caridade, na verdade a gente não gasta o tempo. Na verdade, nós aplicamos bem o nosso tempo. E aquela aplicação vai reverter de acordo com a nossa boa vontade, de acordo com a intensidade da nossa ação caridosa, vai frutificar em muitas vezes o que nós aplicamos. Então, vamos cuidar do nosso tempo. Se pudermos fazer a caridade, vamos fazê-la. Se pudermos, se estivermos muito atarefados para fazer a caridade material e despendermos, às vezes, algumas horas, talvez por semana, em alguma atividade mais específica de caridade, mas caso não tenhamos esse tempo, façamos a caridade moral, aquela que depende só do nosso sorriso, aquela que depende, às vezes, da gente só ouvir um colega de trabalho, uma pessoa que convive conosco, uma pessoa que nos procura para, poxa vida, só ouve o que eu tenho a falar, porque eu só preciso desabafar. A caridade do tempo é essa, todos nós podemos fazer, porque ela depende só da nossa boa vontade. E é isso, meus amigos. Até a próxima.